Graças a Deus, que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Hoje, povo de Deus, a nossa terceira semana da nossa oração de Jabes. E uma coisa eu tenho certa no meu coração. Como Deus ouviu a oração de Jabes e concebeu a ele tudo o que ele pediu em oração, o Senhor e a Senhora já pode notar que na sua vida Deus já entregou a vitória. Deus já te curou, Deus já te libertou, Deus já alcançou a tua casa, a tua família, Deus já alcançou os seus negócios. Você já pode notar que a mão poderosa do nosso Deus está estendida ao seu favor. E você pode se atentar o quanto as coisas têm sido transformadas. Tudo por causa da oração. Porque você tem falado com Deus. Porque você tem erguido a sua voz ao Senhor. Como vocês podem ver nas minhas mãos, aqui se encontra a oração do povo que tem vindo aqui nos cultos, tem nos entregado. E você que tem nos acompanhado pela rede social, não tem problema. Você tem orado daí, eu tenho orado daqui, e a nossa oração tem chegado até os céus. E Deus tem nos respondido. Mas aonde eu quero chegar com essas palavras? Que o segredo da nossa vitória, o segredo para que venha haver uma mudança na nossa vida, é oração, é intimidade, é comunhão. Não tem como a gente nos aproximar de Deus, não tem como a gente vencer as batalhas espirituais, não tem como a gente vencer as lutas do nosso dia a dia, estando longe de Deus, estando fraco, estando sem o alimento necessário para nos fortalecer, para a gente lutar e guerrear contra o mal. E que alimento é este, pastor? É a palavra, é a oração. Quando nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, nós aumentamos a nossa fé. E quando nós fazemos isso, nós invocamos o nome de Deus com a nossa oração. E a nossa oração chega até os céus. E Deus, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa situação. Mas o que eu quero que você entenda, a palavra de Deus que o Senhor nos revelou no dia de hoje, é uma palavra que diz da indignação de Paulo. Paulo estava numa viagem missionária junto com Silas e mais ali pessoas, aonde Paulo passava por Filipe, passava por outras cidades, anunciando o evangelho, plantando igrejas, semeando a palavra de Deus. E nessa sua viagem missionária, ele faz com que Lídia entregue a vida para Jesus, se batiza, vai até a casa de Lídia, prega ali para os seus familiares, leva a família de Lídia até o encontro com Deus. Só que ele passa por um determinado lugar e ali tem uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, por um espírito que adivinhava. E ele dava muito lucro aos seus senhores. E Paulo e Silas estavam indo à casa de oração, um lugar para orar, para se fortalecer, para se alimentar de Deus. E quando Paulo e Silas passavam, aquela menina gritava: eles realmente são servos do Deus Altíssimo e têm anunciado a salvação. Mas se o diabo quer nos afastar de Deus, se o diabo quer nos tirar da presença de Deus, por que o diabo estava falando que Paulo e Silas e os demais eram de Deus e estavam anunciando a salvação? Porque o diabo queria enganar os homens de Deus. O diabo queria ludibriar aqueles homens, massagear o ego. Porque o diabo, entenda uma coisa, o diabo sabe que a soberba, o orgulho, a arrogância, a jactância, ela traz para a vida do homem a queda. Você pode ver todo homem que se encheu de si, no fim ele acaba caindo. Ele tropeça no seu próprio orgulho, ele tropeça no seu próprio ego, ele tropeça na jactância que ele tem carregado. Mas aquele que se esvazia de si, aquele que reconhece que depende e necessita de Deus, que ele sem Deus não é nada, o diabo não consegue tocar neste homem. O diabo não consegue tocar nessa vida. Por quê? Porque essa vida reconhece e entende que precisa e necessita de Deus.
Então não tem como massagear ego, não tem como fazer com que o orgulho venha se encher, venha crescer, aumentar, porque este reconhece que precisa de Deus. Então o diabo tentava seduzir a Paulo, tentava seduzir as Silas, tentava seduzir aqueles homens, todas as vezes que eles passavam em direção da oração. Muitas das vezes, quando você vê as coisas dando certo, as coisas fluindo, às vezes você pensa que é Deus. Às vezes você acha que é Deus te abençoando, mas às vezes não. Às vezes é o diabo tentando te enganar, te ludibriar, te seduzir, fazer você pensar que mesmo em erro, Deus tem sido contigo. Entenda uma coisa, o diabo ele é sagaz, o diabo ele é estrategista. Ele sempre vai trabalhar de uma maneira para te afastar de forma extraordinária de Deus. Para quando você cair, você não consiga se levantar novamente. Mas é por isso que Deus manda a gente todos os dias nos esvaziarmos de nós e nos enchermos dele. Ser como uma fonte a jorrar, que não retém nada para si, mas jorra, se dá e se entrega a todo momento. Então, como Paulo e Silas e os demais iam à oração e esse mal, esse espírito adivinho ficava falando essas coisas, Paulo se indigna. Paulo fica indignado. Paulo se indigna. Paulo fica indagado com aquela situação. Então Paulo manifesta a fé dele de forma dura contra aquele mal, da forma necessária para que haja mudança e transformação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo, quando ele volta, ele olha para aquele mal. Ele não olhou para a menina, ele olhou para o mal que estava dentro daquela menina e deu uma ordem: em nome de Jesus Cristo, saia dela agora. E no mesmo momento, o mal saiu. Mas porque Paulo usou da autoridade que ele tinha? Porque Paulo mandou aquele mal embora? Paulo percebeu que era um espírito. Paulo viu que aquilo não era Deus falando, mas sim um demônio. Você tem que ter o discernimento espiritual. Você tem que ter a visão de Deus para saber identificar o que é de Deus e o que não é. O que é bênção e o que é maldição. Mas como é que eu tenho esse discernimento, pastor? Como é que eu conquisto isso na minha vida? Intimidade, comunhão, aliança. Porque quando você tem intimidade com Deus, você sabe quanto é Ele e quanto não é. Quando você tem aliança com Deus, o Espírito Santo que habita em ti, te revela, te abre os olhos. Quando você tem uma vida, uma aliança com Deus, Deus não permite você ser enganado. Deus não permite você cair em armadilhas, em ciladas. Deus não permite com que você seja enganado pelas artimanhas do inimigo. Mas para isso é necessário uma vida voltada para com Deus. Você leu Paulo voltando. Paulo tinha ido orar. Muitas das vezes nós entramos no modo piloto automático. Tudo que vamos fazer na nossa vida é aquilo que nós já aprendemos e já sabemos. E esquecemos de fazer aquilo que Deus nos orienta. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos orar antes. Orar antes de tomar qualquer tipo de decisão na nossa vida. Orar antes de agir em algumas situações na nossa vida. Algumas não, em todas. Só que muitas das vezes a gente falamos que não temos tempo, nós falamos que não tem como esperar, que temos que agir rápido. Não. Lembra-se de José, quando ele foi interpretar o sonho de Faraó. Ele pediu tempo para ir pedir a revelação de Deus. Daniel, quando ele vai interpretar o sonho do rei, a mesma coisa. Ele pede um tempo para que Deus venha revelar a ele o que aquele sonho queria dizer. Você pode ver que nenhum respondeu de bate e volta, nenhum respondeu de pronto. Não. Eles primeiro foram orar, buscar o discernimento, a direção.
Paulo não expulsou o demônio assim que o demônio falou, mas ele foi orar e voltou. E quando ele volta, ele dá ordem. Porque tudo tem que ser debaixo da direção de Deus. Tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo, nada da nossa maneira. Porque tudo que é feito do nosso jeito dá errado. Mas tudo que é feito do jeito de Deus dá certo. Está dando para entender? Espero que sim. É por isso que neste momento eu quero orar contigo. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele abra os seus olhos, para que Ele lhe dê o discernimento, para que você identifique o que vem de Deus e o que não vem. Você pode fazer essa oração comigo? Então vamos juntos unir a nossa fé neste momento e falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, o Senhor mostrou a Paulo que ali era um espírito imundo que atormentava aquela vida, atormentava aquela menina. Ela era usada como um objeto, porque no versículo 16, a tua palavra diz que ela dava muito lucro aos seus donos. Olha como ela era tratada, como uma escrava, como uma qualquer. Ela só servia para dar lucro para aquelas pessoas. E o diabo tentou enganar os teus servos, tentou enganar os seus enviados, mas eles tinham o teu espírito, eles tinham o discernimento e viram que não era o Senhor, era um mal, era um enganador, era um espírito de mentira, de ilusão, de adivinhação, como está escrito. E Paulo, indignado, mandou aquele mal embora e aquele mal saiu. Meu Pai, talvez o que está faltando na vida de muitos que têm orado conosco é o discernimento, é saber o que vem e o que não vem do Senhor. É saber se o Senhor realmente tem falado ou não com o mesmo. Se o que eles têm ouvido tem vindo da parte do Senhor ou não. Mas é por isso, meu Pai, que neste momento eu te peço em nome de Jesus, começa a trabalhar na vida, no coração destes que têm orado conosco. Porque se essa pessoa tem parado para nos ouvir, tem parado para orar conosco, é porque ela tem visto algo de valor em nós. Ela tem visto o teu brilho, a tua luz em nossas vidas. E ela quer mudar, ela quer se transformar. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, trabalha nessa vida. Trabalha nesse coração, quebra os grilhões. Faz as escamas dos olhos deste homem, desta mulher cair. Faz com que aquilo que tem tampado os ouvidos dele, meu Pai, seja destampado agora. Faz eles ouvirem, entender e compreender a tua palavra. Entender e compreender o que o Senhor quer falar ao coração deles. Meu Pai, em nome de Jesus, mostra a eles o que eles não têm conseguido enxergar, o que eles não têm conseguido ver. Abre os olhos espirituais de cada um deles. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entra com providência nessa vida. Entra com providência nessa casa, nesse lar. Entra com providência, meu Pai, nessa empresa, nesse negócio. Entra com providência na vida de cada um destes, meu Pai. E faz o que eu não posso fazer. Alcança onde a minha mão não pode alcançar, meu Pai. Opera os seus milagres, as suas maravilhas. O Senhor ouviu a Jabes, meu Pai, e entregou a ele o que ele pediu. Ele pediu paz, ele pediu livramento, ele pediu vitória, e o Senhor o entregou. Então entrega, meu Pai, o que essa mulher, o que este homem tem pedido. Entrega a estes, meu Pai, a resposta que incessantemente eles têm buscado, em nome de Jesus. E glorifica o teu nome nessas vidas, meu Pai. Que em nome de Jesus as correntes do inferno sejam quebradas. Que em nome de Jesus, meu Pai, as enfermidades sejam repreendidas agora. Que em nome de Jesus os tumores, os nódulos sejam expelidos agora. Que em nome de Jesus a bactéria, a infecção seja destruída neste momento. Que em nome de Jesus essa família seja liberta. Que em nome do Senhor Jesus esse lar seja livre. Que em nome de Jesus todo espírito de divisão, de confusão, de contenta, de miséria, todo espírito das trevas, em nome de Jesus, que saia e nunca mais volte. Que a luz, a bênção do Senhor brilhe sobre essa vida
sobre essa casa, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Santo Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha certeza, a nossa oração foi ouvida. A sua vida foi alcançada pelo Espírito de Deus. E a sua vida é transformada. Como Deus te tocou e te alcançou agora, envie essa oração, envie esse vídeo para alguém que está aflito, angustiado, alguém que está enfrentando uma luta, alguém que está precisando de uma resposta e você conhece. Envie essa oração até essa pessoa. E como Deus te alcançou e tocou neste momento, vai tocar a mesma em o nome de Jesus. Fiquem com Deus e até semana que vem.